Bom, gente, então, oi, tudo bem? É, Nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo de circunferência, tema que a gente começou a abordar na aula 1 dessa semana, tá? Então, nessa aula a gente vai ter alguns exercícios um pouquinho maiores sobre o estudo da circunferência, tá? Então, todos eles são exercícios do livro, tá? E o primeiro slide aqui eu só trouxe para vocês para a gente retomar os assuntos da nossa primeira aula sobre circunferência, né? Então a gente tinha o formato que a gente chama de formato reduzido da circunferência, e aqui para a gente vai ter também o formato que a gente chama de geral. Lembra que o formato geral é o desenvolvimento da equação reduzida, tá? Simplesmente o desenvolvimento, a expansão dos produtos notáveis que a gente tem na equação reduzida, tá? E da equação geral a gente pode tirar as três relações que a gente tem, que vocês viram na nossa aula presencial, elas vão aparecer na nossa equação geral. Lembra que o C aqui é a junção dos três termos independentes, A ao quadrado, B ao quadrado, R ao quadrado, em uma coisa única. Então, ele é que vai representar para a gente o coeficiente, que é o termo independente da nossa equação da circunferência, quando ela está escrita no formato geral. E agora a gente vai ver um pouquinho mais disso nos exemplos. Tá? Então, dando continuidade aos exemplos da nossa aula, na aula 1 e na aula 2, no exemplo 1 e no exemplo 2, a gente tinha conversado um pouquinho sobre o processo de, a partir das coordenadas, trazer para o formato geral ou reduzido. E aqui a gente está fazendo o processo inverso. Então, lembra, o processo da equação reduzida, basta eu pegar os coeficientes A e B e o raio a partir da escrita da equação. Então, x menos 4 elevado ao quadrado, y mais 5 elevado ao quadrado, igual a 9. Então, a coordenada do centro da nossa circunferência, C, é o quê? Olha lá, x menos A, y menos b. Lembra que eu falei para vocês que sempre que eu trago da coordenada para a equação, ou quando eu trago da equação para a coordenada, os sinais aqui vão se inverter. Então, aqui é menos 4, isso indica que a coordenada do centro é 4. Aqui eu tenho mais 5, então indica que a coordenada do centro é menos 5. E na equação reduzida, para determinar o raio, basta a gente pensar aqui, que número que é elevado ao quadrado é igual a 9. Lembra que aqui é R elevado ao quadrado? Então, que número que é elevado ao quadrado é igual a 9? Então, R é raiz quadrada de 9. R é igual a 3 unidades de comprimento. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer para a letra B. Lembra que aqui na letra B, a gente tem aquele caso em que o centro é a origem. Até mostrei na aula presencial hoje. X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2. Bom, o centro, nesse caso, ele já está bem definido. O centro é a origem do plano cartesiano, 0 e 0. O raio, vem a pergunta aqui, que número que é elevado ao quadrado é igual a 2? Então, r ao quadrado é igual a 2, portanto, r é igual a raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. Tá? Então, quando a gente tem a equação reduzida, basta a gente pegar as informações da própria equação no seu formato reduzido, aquelas características que a gente tem, e atribuir as coordenadas do centro e do raio. Quando a gente tem ela no formato geral, que é o caso aqui do item C,
Aí a gente vai precisar seguir o passo a passo aqui. O A, que é o centro da circunferência em x, e o B, que é a coordenada do centro da circunferência em y, lembra que eles vão vir da multiplicação do coeficiente A por menos 2, da multiplicação do coeficiente B por menos 2, e o nosso C, que é A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Tá? Então, observem aqui que para a gente encontrar o raio, eu preciso dos valores de A e B. Então, essa sequência de resoluções aqui para a equação geral para definir o centro e o raio, ela sempre vai vir daqui para cá. Faço essas duas primeiro e depois vou para o terceiro passo para encontrar o valor de R. Então, o nosso A é o coeficiente de x dividido por menos 2. Coeficiente de x é menos 8. Então, o nosso A é menos 8 dividido por menos 2. O nosso A é 4. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 2, 4. E o nosso B, que é o coeficiente de y sobre menos 2. Portanto, o nosso B é o coeficiente de y menos 4, dividido por menos 2. Menos com menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o nosso centro tem coordenadas 4 e 2. O nosso raio vai vir dessa expressão aqui, C igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Quem que é o nosso C? O termo independente da nossa equação. Então, o C vale 11. O nosso A vale 4. 4 elevado ao quadrado. Mais o nosso B vale 2. E dessa expressão aqui vai sair a medida de R. Então, 11 igual a 16 mais 4 menos R ao quadrado. R ao quadrado está diminuindo a operação inversa à soma, então ele vem para cá positivo. 16 mais 4 dá 20, menos 11. 20 menos 11 dá 9. R ao quadrado é igual a 9. Portanto, R é igual a 3 unidades de comprimento. Então, raio, 3 unidades de comprimento e centro de coordenadas 4 e 2. Tá? Mais um aqui pra gente. Olha lá a letra D. O A é o coeficiente de x sobre menos 2. Então, 2 dividido por menos 2, que dá menos 1. O B é o coeficiente de y sobre menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2, portanto, o centro da nossa circunferência tem coordenadas menos 1 e 2. E menos 44 é o nosso C. Então, C é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Então, C vale menos 44, igual a ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, menos R elevado ao quadrado. R ao quadrado diminuindo, passou para cá somando.
Menos 44 está diminuindo. Passou para o outro lado somando. Então, 1 menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 elevado ao quadrado dá 4. E 44 estava diminuindo, passou para cá somando. Na operação inversa. 44 mais 4 dá 48. 48 mais 1, 49. Então, r ao quadrado é igual a 49. Portanto, R vale 7 unidades de comprimento. Então, raio 7 e centro menos 1 e 2. E vamos lá para o nosso último exemplo. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 3 igual a 0. Então, A é o coeficiente de x menos 4 dividido por menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 dá mais 2. Observem aqui que falta o coeficiente de y. Isso indica que ele vale 0. Então, B é o coeficiente de y, não tem, então ele vale 0. Dividido por menos 2. 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então, o nosso centro aqui tem coordenadas 2 e 0. E o nosso R, C, igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos R ao quadrado. O nosso C vale menos 3, termo independente da equação geral, igual A ao quadrado, A vale 2, 2 ao quadrado, mais B que vale 0, 0 ao quadrado, menos R elevado ao quadrado. Mesmo processo, R ao quadrado vem para cá positivo, somando, 2 ao quadrado, 4, mais 0 ao quadrado, 0, 3 diminuindo, operação inversa, a soma. Então, R ao quadrado igual a 7. R é igual a raiz quadrada de 7 unidades de comprimento. Tá aqui, coordenadas do centro e do raio. Tá bom? E aí agora a gente vai para uma outra situação, tá? Que é diferente daquelas que a gente fez em sala. Determinar a equação da circunferência cujo raio é 5 e o centro é a interseção das retas 3x menos 4y menos 24 igual a 0 e 3x mais 7y mais 9 igual a 0. Bom, como aqui a gente fala de interseção entre reta, entre circunferências, entre o que for, sempre dá significado de sistema. Então, os valores de x e de y que satisfizerem as duas equações são o centro da nossa circunferência, que é o ponto de interseção entre elas. Então, 3x menos 4y. Já vou organizar aqui no formato convencional de sistema. O 24 está somando, passou para o outro lado, está diminuindo, passou para o outro lado somando, igual a 24. 3x mais 7y igual a 9. Estava somando, operação inversa, subtração, menos 9. Bom, olha lá, aqui já está pronto para a gente aplicar o processo da adição. Multiplica qualquer uma das duas equações por menos 1. Vou multiplicar a primeira. E aí eu vou ficar com o quê? Menos 3x mais 4y
24 vezes menos 1 dá menos 24. E a segunda equação não fiz nada, então ela permanece igual. Somando as duas equações agora, já que a gente está usando o processo da adição, 3x menos 3x, 0. 4 mais 7 dá 11. E menos 24 com menos 9 dá menos 33. Y é igual a menos 33 dividido por 11. Y igual a menos 3. Tá ok? Então, y vale menos 3. Agora eu vou em qualquer uma das duas equações e determino o valor de x. Então, 3x menos 4y, só que a gente já sabe que y vale menos 3, então menos 3 igual a 24. 3x menos com menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12, igual a 24. Portanto, 3x, 24, 12 somando operação inversa e subtração. 3x igual a 12. X é 12 dividido por 3. 3 multiplicando, operação inversa e divisão. 12 dividido por 3, que vai dar 4. Portanto, a coordenada do centro da nossa circunferência é menos 3. Menos 3 não. Opa! Vamos apagar aqui. O menos 3 é o y, né? Então, x vale 4. Y vale menos 3 e o raio é 5. Então, é só substituir lá na nossa forma reduzida da equação da circunferência. Aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r elevado ao quadrado. Tá? Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, como aqui é menos, o menos da expressão, lembra que sempre vem com sinal invertido, igual a r elevado ao quadrado. X menos 4 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 25. Está pronta a nossa equação reduzida. E aí, o passo a passo para encontrar a equação geral é desenvolver esses produtos notáveis. Tá ok? Então, isso aqui está feito na primeira aula, então eu queria só mostrar para vocês aqui essa primeira parte, que era diferente do que a gente já tinha falado. O segundo passo aqui é igual a todos os outros que a gente já fez na aula número 1. Tá ok? Número 5. A equação da circunferência de centro O, cuja representação cartesiana está indicada pela figura abaixo, é. Bom, olha lá. Aqui a gente já tem a coordenada do centro, que é menos 3 e 4. Então, centro, x vale menos 3, y vale 4. Que aqui ele chamou de O. Mas é a coordenada do nosso centro AB, menos 3 e 4. Tá? Bom, a gente não sabe a medida do raio dessa circunferência ainda. Mas olha lá, se a gente pegar... Estão vendo que a circunferência aqui passa pela origem do plano cartesiano? E passa por esse centro. E passa pelo centro O, menos 3 e 4.
Tá? Então, ela tem centro em menos 3 e 4 e passa por 0, 0. É um ponto que eu consigo identificar aqui pela figura. Bom, se a gente observar aqui, lembra que a gente fez na aula que eu posso calcular aqui a distância entre esses dois pontos para ter a medida de R. Então, R é a distância entre A e O. Tá? Então, antes de fazer isso, a gente já consegue eliminar alternativas aqui, porque lembra, na forma geral, aqui sempre vai aparecer menos 2AX, menos 2BY. Então, é a coordenada de x do centro multiplicada por menos 2. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Então, daqui eu já mato a letra D, que está dizendo que o coeficiente de x é 8. A E, que está dizendo que o coeficiente de x é menos 8. E a A, que está dizendo que o coeficiente de x é menos 3. Tá ok? E o B, multiplicado por menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Só de saber o centro, eu já determinaria a medida a equação da circunferência. Esse raio aqui, quando a gente calcula a distância entre A e O, ele dá 5. Tá? Até porque aqui a gente tem um triângulo retângulo, olha lá, ó, certinho, com catetos medindo 3 e 4, que é a distância para ir do menos 3 até 0, que é a distância para ir de 0 até 4. Então, o raio vale 5. Ok? E aí, com os cálculos, sabe o centro, sabe o raio, mas só pela informação do centro, eu já consigo deduzir que a alternativa correta é a letra C. Tá ok? E 2 exercícios aí do livro. Tá ok? Escreva na forma reduzida a equação da circunferência 5x elevado ao quadrado mais 5y elevado ao quadrado mais 10 vezes x menos 5y mais 80 igual a zero. Em qual quadrante está localizado o centro da circunferência? Então, a gente tem uma equação aqui escrita mais ou menos na forma reduzida. Eu preciso, aliás, na forma geral, tá? Eu preciso organizar isso aqui, preciso fazer sumir esse 5 aqui. Lembra que para a gente é sempre bom que o coeficiente de x ao quadrado e de y ao quadrado seja 5. Então, olha lá. 5x ao quadrado mais 5y ao quadrado. Aqui esse 10 a gente vai ter que fazer a distributiva. 10 vezes x dá 10x. 10 vezes menos 5 dá menos 50. Y mais 80 igual a zero. Bom, para fazer sumir esse 5 daqui, basta eu simplificar toda a equação por 5. E isso vai me gerar a equação x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado mais 2x menos 10y mais 80 dividido por 5, que dá 16, igual a zero. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 10y mais 16 igual a zero. A equação reduzida da circunferência é do tipo x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado igual a r elevado ao quadrado. E isso a gente vai obter a partir das relações da equação geral. O a é o coeficiente de x sobre menos 2, o b é o coeficiente de y sobre menos 2, e o r vem dessa expressão que envolve c, a e b. Tá? Então, vamos lá.
O nosso A é o coeficiente de x dividido por menos 2. 2 dividido por menos 2, que dá menos 1. O nosso B é o coeficiente de y sobre menos 2. Menos com menos dá mais, e 10 dividido por 2 dá 5. Tá? Então, o nosso centro tem coordenadas menos 1 e 5. O nosso C é 16. Então, é C igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Então, R ao quadrado está diminuindo a operação inversa, a soma. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1, mais 25, menos 16. Tá ok? Então, a gente tem aqui R ao quadrado. 1 mais 25 dá 26, 26 menos 16 dá 10. E aí, olha só. Lá na nossa expressão, não vai aparecer R ao quadrado? Não precisa escrever R igual a raiz quadrada de 10 e depois colocar 10 de novo. Já coloca na reduzida direto. X menos A mais y menos b igual a r elevado ao quadrado. R elevado ao quadrado igual a 10. Se fosse o r ao quadrado, eu colocaria aqui raiz de 10 elevado ao quadrado, corta a raiz com o quadrado, ficaria 10 de novo. Olha lá. Equação reduzida da nossa circunferência, só faltou o quadrado aqui. Tá? Equação reduzida e equação geral. Tá? E ele pergunta em qual quadrante está localizado o centro da nossa circunferência. Então, vamos lá. Quadrantes, mais, menos, menos, mais e menos. Tá ok? Então, a coordenada de x é negativa e a coordenada de y é positiva, portanto, aqui a gente tem um ponto do segundo quadrante. Tá ok? Então, essa relação que a gente tem aqui é uma relação desorganizada da forma geral. Tá? É uma relação desorganizada da forma geral que a gente precisa organizar antes de encontrar e calcular os parâmetros. Tá? E aí a gente vai para o nosso último exercício. Tá? O nosso último exercício aqui, o quadrado de vértices A, 1 e 4, B, 1 e 2, C, 3 e 2 e D, 3 e 4, está escrito em uma circunferência. Está aqui o nosso quadrado, ABCD. E ele pede aqui para a gente qual é a medida do lado do quadrado. Bom, o lado do quadrado aqui a gente pode observar pela figura que é 2, né? Então, se eu fosse calcular isso aqui, ó, bastava vocês calcularem ou a distância entre A e B, ou a distância entre B e C, ou a distância entre C e D, ou a distância entre D e A. Tá? Esses pontos aqui que representariam para a gente a distância entre eles, daria 2 unidades de comprimento. Tá ok? Então, o lado desse quadrado é 2. Aí, escreva a equação reduzida da circunferência. Bom, para escrever a equação reduzida da circunferência, eu preciso do centro, que tem coordenadas A e B, e do raio,
que eu não sei aqui ainda, tá? Bom, se vocês observarem aqui pela figura, o centro da minha circunferência tem coordenadas 2 e 3, que é aquele processo que eu mostrei para vocês aqui, ó, de encontrar o ponto médio de dois extremos de um diâmetro da circunferência, tá? Então, ou o ponto médio de AC ou o ponto médio de BD. Ambos vão resultar para a gente na coordenada de C, 2 e 3. Tá? Bom, e o raio? Bom, o raio aqui, se vocês observarem, lembrem que o raio da circunferência inscrita, aliás, da circunferência circunscrita ao quadrado, é igual a metade da diagonal. Diagonal é L raiz quadrada de 2, então o lado é 2, então 2 raiz de 2 sobre 2, que simplificando, vai dar raiz de 2 unidades de comprimento. Então, o nosso raio e aí é só escrever a equação. X menos A elevado ao quadrado mais Y menos B elevado ao quadrado igual a R elevado ao quadrado. Raiz de 2 elevado ao quadrado, que é 2. Ok? E o nosso item C, que diz aqui, calcule a razão entre a área do círculo limitado pela circunferência e a área do quadrado. Bom, a área do círculo é π vezes R elevado ao quadrado. E a área do quadrado é L ao quadrado. Então, π vezes raio da circunferência, raiz de 2 elevado ao quadrado, sobre o lado do quadrado, que é 2, elevado ao quadrado. Raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2. Então, vai ficar 2π sobre 4, que simplificando, vai dar π sobre 2. Então, a razão entre as duas áreas é π sobre 2. Sei que é uma divisão aqui, ó, porque ele pede a razão. E razão simboliza divisão, fração, quociente. Tá ok, gente? Então, eu espero ter ajudado. Tá? Tem mais exercícios no livro, tem mais exercícios no quiz que eu coloquei na página do AVA, para vocês se localizarem. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, é só me chamar. Tá ok?